Estamos abrindo agora o quadro Animais da Cidade com Eliomar Russi, o Mazinho. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial aqui ao nosso convidado e também a toda a nossa grande audiência, os internautas aí que estão ligadinhos também. Hoje recebendo o médico veterinário André Genster, que está com a gente. Bom dia, André. Obrigado pela participação. Aproxime um pouquinho mais o microfone, por favor. Isso. Bom dia, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a vacinação obrigatória dos animais domésticos, porque tem gente que acaba esquecendo, digamos assim, né, Mazinho? Por aí. Tem de tudo, Jorge, literalmente, né? E aí é um assunto fundamental. O André é um dos especialistas. Primeiro agradecer, viu, André, mais uma vez também, amigo de longa data. Obrigado aí pela tua companhia aqui conosco e, acima de tudo, essa disposição em poder esclarecer para a comunidade. Vamos começar bem do princípio, André. Qual é o efeito da vacina? O que a vacina é realmente? Porque nos animais, nos humanos, a gente vive em volta da polêmica, enfim. Para os animais, qual diferença elas fazem? Me refiro principalmente a essas básicas, né? Que são de fato de cunho obrigatório. Sim, elas protegem os animais contra as doenças principais, doenças graves, como a sinomose, a parvovirose e a raiva também. Principalmente a raiva, que é uma zoonose, né? Que o animal transmite para nós, seres humanos. E o animal, né, André, ele basicamente caminha por muitos lugares, né? Seja com o seu tutor, ou às vezes aquele animal que é adotado, que vem da rua, mas ele tem contato com muita coisa. Ele, desde o farejar o chão até, evidentemente, aí vários ambientes diferentes, o que pode fazer com que ele adquira uma doença nesse sentido, né? Sim, se não tiver proteção, não tiver imunidade, pode pegar sim. E aí, quais são as vacinas obrigatórias? Aquelas que de fato as pessoas têm que vacinar, e a partir de quando? Quando é que começa esse processo vacinal? A vacina polivalente, a óctupla ou a déctupla, que seria a V8 ou a V10, né? E a vacina contra a raiva. Na verdade, obrigatória por lei apenas a vacina contra a raiva. Contra a raiva. Só que para os animais, de um modo geral, o mais importante é a vacina polivalente, a V8 ou a V10. Inicia-se ele a partir dos 45 dias, 45 a 60 dias. A última dose com 116 dias, aproximadamente 4 meses, 120 dias. Inicialmente ali então vão 2 doses, no intervalo de tempo, vai uma inicial, e depois vai uma com... Começando com 45 dias, 4 doses. 4 doses? Para chegar até os 116 dias. Ah, perfeito. No intervalo então mais ou menos de quantos dias? De 21 a 30 dias. 21 a 30 dias. Isso. O mínimo 14 dias, mas normalmente de 21 a 30. E começando com 60 dias, a cada 30 dias dá 3 doses aí, são 3 doses. André, e aí uma pergunta que a gente vê bem, de forma muito nítida nas ruas, assim, as pessoas, evidente, muitas, e a gente sempre enaltece isso, adotam animais de rua, Sim. Seja do lar temporário, que geralmente o lar também vacina, mas vamos cair na suposição que nós não temos conhecimento se esse animal foi vacinado ou não. E aí vem a questão, e agora? Vai que ele foi. Na dúvida, o que eu faço? A pessoa pode fazer a vacina de novo? O que tu recomendas ou não? Deixa assim, deixa girar um próximo ano? O que faria? Porque se vacinar novamente causa algum prejuízo ao animal? Então, qual seria a tua recomendação? Se não sabe o histórico de vacinação, eu aconselho vacinar sim. Vacinar sim? A recomendação é até 1 ano de idade, 3 doses da vacina polivalente. Mas e se porventura ele já foi vacinado e não tem esse histórico? Causa algum mal a ele ser vacinado novamente? Não, a princípio não. O que se poderia fazer seria um exame sorológico, mas aí tem um custo elevado, né? Pois é, essa é a dificuldade sempre, para ver se o animal Porque tem... para a gente ser bem prático, o dia a dia a gente sabe que é diferente, né? Sim. As pessoas geralmente já têm a dificuldade na própria aplicação da vacina. Sim. E aí fica naquela dúvida, porque ela quer proteger o animalzinho, ela quer dar a vacina, mas poxa vida, como é que faz? O meu animal que eu tenho atualmente em casa é um animal que estava abandonado ali nas mediações do Giasse, e a gente não tem nem sequer certeza da própria idade. Ele já vem um pouquinho, em torno de mais ou menos de 1 ano pela aparência dele, mas é uma suposição. E aí traz essa insegurança, porque ele é oriundo direto da rua. Na ocasião, eu optei por vaciná-lo. Graças a Deus não deu nenhum efeito. Agora ele já vai tomar o 2º ano vacina novamente. Mas é uma dúvida muito forte isso aí. A princípio, tu não vê dificuldades em aplicar novamente? Não teria nenhuma contraindicação? Não, a princípio não. De repente adotou o animal, espera umas 2 semanas, esse animal não está incubando nenhuma doença, não vai manifestar nenhum sinal clínico de alguma doença. Ele estando bem,
Pode até desverminar também antes e depois fazer a vacina. Fiz isso, desverminar antes e na sequência vacina. Sim. Aliás, André, pegando esse gancho, quando a pessoa adota um animal da rua, que ela já tem outros animais em casa, tu recomenda fazer uma espécie de quarentena, deixar por enquanto ele em separado ou não? Já pode juntar com os demais animais? O ideal seria fazer essa quarentena. Até por conta dessas doenças que podem incubar, né? Principalmente se a pessoa tem animais filhotes, tem esquema de vacinação, o ideal seria fazer essa quarentena. São dicas importantes, porque as pessoas, de fato, a boa intenção não basta, quer dizer, a informação tem que ter, né? E às vezes acaba se perdendo por detalhes. E essa óctupla, qual é? Porque a gente sente que em valores tem diferença ali, né? Eu queria que tu botasse em termos de performance, de fato. Qual é a diferença entre as duas ali, a V8 e a V10, para as pessoas entenderem? Seria com relação à leptospirose. Assim, a vacina óctupla tem 2 sorotipos de leptospirose, de leptospira no caso, e a vacina déctupla tem 4 sorotipos. Então, a outra trata melhor a leptospirose, em palavras mais simples assim. É que... Trata mais completo. E esses sorotipos, assim, até onde se sabe, esses outros 2 são mais, assim, nos Estados Unidos, a nível de Estados Unidos, né? Porque a leptospirose tem mais de 2.000 sorovários, né? Tipos tanto é que ela é chamada daquela vacina importada, né? As pessoas tratam dessa forma, né? Sim. Então, não necessitaria, em tese, então, da V10. Poderia ser uma V8. Sim. Porque a única diferença cai nessa questão da leptospirose? Da leptospirose. E a V10, né, ou a déctupla, ela também causa mais reações, efeitos colaterais, né? Olha só. Então, um filhotinho que às vezes não tem nem 1 quilo, vai fazer uma vacina V10, ela não é indicada. Pelo menos assim na 2ª ou 3ª dose. Faz um filhote, pode dar muita reação. Não é que não possa fazer, pode, mas o animal vai ter mais reação normalmente. Olha só. Porque ela custa mais caro, né, Sim. cara? Às vezes a pessoa acaba até fazendo um esforço maior por conta, em tese, do algo mais necessário. Mas então a V8 ela é suficiente, Sim. né? A gente analisando nesse biotipo. Para aplicar a injeção, qualquer pessoa pode aplicar? A pessoa pode comprar isso e aplicar em casa? Como é que funciona a aplicação da injeção? Você que é o médico veterinário, qual é a orientação correta? A vacina ética, né, ou a vacina importada, né, só o veterinário pode aplicar. O ideal, mesmo que seja a vacina não ética ou a vacina nacional, o animal deveria passar por um exame clínico e ver se ele está em condições de ser vacinado. Então, o único profissional habilitado é o médico veterinário de fato. Sim. Ele que deveria estar aplicando. Sim. Mesmo um atendente na loja, algo assim, não seria o indicado. Não. É que a vacina não ética ou a vacina nacional pode comprar em qualquer agropecuária, levar para casa e aplicar. A vacina ética não, aí o profissional tem que aplicar. Mas qual que é a diferença então, para a pessoa entender? Como é que a gente entende? Qual que é a vacina ética? Qual que é a vacina importada. Aquela V10? A V10 ou a V8. Porque só que também tem até V11 e V12, só que são vacinas nacionais, né? Não éticas, né? Tem também. Mas por que então só a importada cai nessa situação? Por que a nacional pode ser aplicada em casa? Seria mais pela... Porque eles também, a vacina importada, né, ou a ética, eles vendem apenas para veterinários, né, para médicos veterinários. Ah, tá. Você não consegue nem fazer a compra, no caso. A não ser que algum veterinário compre e repasse a vacina para... Entendi. Mas não seria indicado, né? Já vamos dizer assim, como se fosse um medicamento tarja preta. Sim. Há uma prescrição necessária e ali, no caso, até o próprio médico veterinário tem que fazer a aquisição e aí ele comercializa para aplicar, no caso, né? Sim. Perfeito. E aí, passado o próximo ano, depois de fazer o primeiro ano de vacinação, a partir dali, os anos que vêm durante a vida do animal, quantas vacinas ele tem que tomar? É uma só? Como é que funciona daí para frente? Aí um reforço anual sempre. Da raiva e da vacina polivalente, né? V8 ou a V10. Então, sempre 2 vacinas? Sim. Tá. E se eu tomei no ano a V8, né? O cachorro, por favor, mas tomou no primeiro ano a V8, no outro ano eu posso dar a V10 ou vice-versa ou tem algum problema? Pode. Não tem restrição quanto a isso? Não, isso não pode ser dado. E geralmente o controle seria de 1 ano mesmo? Se foi o animal foi vacinado em março do ano que vem ele toma novamente? É meio que essa faixa de abrangência? Isso. Porque às vezes a pessoa se perde um pouco nisso, né? Ou seja, todo ano, mas poxa, se ela vacinou em março, não adianta vacinar em setembro do outro ano, né? Fica uma lacuna de alguns meses aí no meio, né? Às vezes a pessoa não vacina, fica sem vacinar 1, 2 anos, né? Isso acontece, né? Só que assim, a vacina da raiva, contra a raiva, ela é obrigatória, né, por lei. Então,
a pessoa tem que vacinar todo ano. Todo ano. É algo assim até que é interessante e importante também falar. A Associação Internacional de Pequenos Animais, né, no caso mundial, ela indica assim, o animal toma as 3 ou 4 doses, quando faz 1 ano de idade, né, ele toma uma dose e depois um reforço a cada 3 anos. Só que, assim, eu acho complicado aqui no Brasil começar a adotar isso, porque ainda tem muitos casos de sinomose, parvovirose, ou às vezes o animal não respondeu adequadamente. Às vezes o próprio tutor esquece e acaba vacinando a cada 3 anos, a cada 2, 3 anos. Então, eu indico vacinar sempre uma vez por ano. Entendi. A raiva também poderia ser a cada 3 anos, mas a legislação brasileira indica que seja anualmente. Mas essa indicação a cada 3 anos, independente da vacina, eles fazem esse tipo de orientação? Com a vacina ética, no caso, a vacina importada. Ah, tá. Que ela tem um efeito maior, né? Eu acho arriscado adotar ainda aqui no Brasil Entendi. isso. A nível Estados Unidos e Europa é outra realidade, né? Uhum. E até assim, anos atrás também eles já tinham feito esse esquema lá, vacinar a cada 3 anos, começou a voltar casos de sinomose e parvovirose, eles começaram a vacinar todos os anos. E a sinomose é muito triste, né? Pra gente Sim. lembrar assim, né? Uma doença neurológica, basicamente, né? O animal, ele literalmente, ele é triste. Tu vê os sinais dele, né? Ele vai apresentando sinais comportamentais muito estranhos, né? Sim. E eu já passei na prática, na época do CPRAD, eu lembro de animal com sinomose, e é literalmente, você não tem mais muito o que fazer, né? Você fica numa situação ali complexa. Você vê o animal sofrendo e a recuperação dele é quase que inexistente, né? Dificilmente você vai conseguir reverter esse quadro, né, André? É algo assim... A maioria dos casos acaba... Triste, né? Contagioso, inclusive, né? Sim, muito. Sabe, é bem complexo mesmo, é muito triste. Eu não tenho essa facilidade com a eutanásia, confesso a ti, assim, para mim é uma barreira, é uma coisa minha, mas, cara, é uma doença que é difícil, assim, só quem presenciou já talvez para sentir o que ela significa, né? E aí, quer dizer, o processo da vacinação, como é importante, né? São essas horas que você percebe antecipar, né? Prevenir, né? Vacinação é prevenir, né, André? Prevenção. Acima de tudo, né? Prevenção. Do que, né, lá na frente, sempre vai ter o gasto maior lá na frente e além de tudo o sofrimento do animal e o pior, você não sabe se tem cura, se você consegue, né? Essa é a questão. No teu dia a dia, é comum a vacinação? Você percebe que as pessoas têm essa cultura da vacinação ou ainda está faltando muito em relação a isso? Não, vacinam sim, vacinam. A maioria vacina. Tem uma boa procura nesse sentido? Sim. E em relação a valores, André, já melhorou? Ela vem aumentando? Como é que você enxerga os valores assim da vacina? Porque é uma outra grande preocupação das pessoas. Acabam não indo muitas vezes atrás, aquelas que não vacinam, por conta de dificuldades financeiras. Como é que você vê isso hoje? Dá para parcelar? Como é que hoje você vê o mercado trabalhando essa questão? Eu acho que as pessoas estão assim investindo na vacinação. Eu acho que está assim ainda acessível o valor. É? Sim. É só uma questão, às vezes, de dar uma pesquisada, de dar uma verificada, né? Sim. Talvez não diretamente no primeiro local que você vê, né? Mas hoje tem muitas opções, né? Desde clínicas veterinárias, casas aí especializadas no ramo, né? Sim. E a raça do animal independe? Isso não modifica em nada esse cronograma de vacinação? Porte dele? Não, todos têm que ser vacinados. E a quantidade é a mesma? É a mesma. Independente do porte também do animal? Mesmo filhote que pese 300 gramas e um que pese 10 quilos, tem que ser vacinado. Vai todos. ser da mesma e a forma. mesma quantidade, 1 ml a vacina. Perfeito. E tem também aqueles veterinários que fazem a domicílio, né? Que vão no domicílio, porque às vezes o animal é um pouco mais voraz, ou um porte grande, dificuldade de transporte. É possível também, né? O veterinário fazer a vacinação, porque não requer nada de aparatos clínicos nesse sentido, né? É tranquila a vacina nesse sentido, né? Sim, é. Mas o instrumento mesmo da seringa mesmo para fazer a aplicação, né? Ô André, e que dicas tu dá para as pessoas que têm muitos animais? Como é que funciona um pouco isso também? Porque às vezes a pessoa tem 5 animais, 10 animais. Ou vacina todos, ou não vacina nenhum, ou vacina uma parte. Como é que você enxerga esse processo? O ideal é vacinar todos. Isso aumenta, né? A despesa, Sim. me refiro a essa parte. E se não conseguir vacinar todos, vacina pelo menos o que consegue, ou não vacina nenhum? Como é que tu enxerga isso? Se não tem condições, pelo menos os mais novos ou os filhotes têm que vacinar. O indicado seriam os mais novos, então. Isso, os filhotes principalmente. Fazer uma seleção nesse sentido. Interessante, porque é o dia a dia, a realidade é essa. Nem sempre é possível, né? Tem pessoas que acabam pegando animais
Até mais do que poderiam, mas às vezes tem dificuldade nisso aí. Pelo menos a vacina contra a raiva, né, todo ano. Todos eles, né? Casos de briga ou mordedura, né, de um outro animal, de uma pessoa, para não ter complicações. Né? Lembrar que a raiva, né, quando você é mordido por um animal, isso já cai na vigilância epidemiológica, né? Sim. Você tem que acioná-los, né? Porque independente do que aconteça, pode ser até um acidente doméstico, é importante que a vigilância tenha monitoramento daquela área, né? Isso é uma coisa que foge do teu contexto particular. Você tem que levar o conhecimento de uma autoridade pública, né? Sim. Procurar um posto de saúde para fazer aquela investigação. Se for na tua casa, é mais fácil, mas às vezes pode ser inclusive um animal que está pela rua, né? E ali pode trazer problemas, né? Para toda aquela comunidade, né? O André, em relação a essa parte, vamos pegar só um ganchinho também da castração, que é tão importante. Qual que é o efeito da castração em relação aos animais? O que você recomenda? Sempre fica naquela questão, castro, não castro. Fala-se bastante de castração, mas de ordem prática. Qual é o benefício que oferece a castração? A castração é um assunto muito polêmico, que sempre há novos estudos. Né? Atualmente, indica-se castrar a fêmea depois do primeiro cio, tanto a cachorra quanto a gata. Esse primeiro cio vem geralmente em que período ali? 6 meses em diante. Tá. As cachorras de grande porte, normalmente, às vezes entram com 1 ano, 1 ano e meio. Tá. Né? Ideal é ter o primeiro cio, depois pode se castrar. Tá. E o macho? O macho, até ele se desenvolver 1 ano mais ou menos, aí pode... É o indicado, né? Porque assim, ó... Pô, Leomar, só tem um cãozinho, só tem um cachorrinho, isso eu ouço bastante também do pessoal. Por que eu devo castrar? Eu não tenho possibilidade, ele está só no meu lar ali, ele está no meu apartamento, e ele não tem contato, a princípio, solto com outros animais. Quando está com outros animais, ele está passeando comigo na rua, com uma guia, tudo certinho. Então, esse animal, é necessário castrar? Qual é a tua visão, a tua experiência que tu tens enquanto médico veterinário? Esse macho, sozinho, o macho que vive sozinho dentro do lar. Não, a princípio não. Não teria nenhum efeito positivo no primeiro momento? Se os testículos não descerem para a cavidade, né, para a bolsa escrotal até 1 ano de idade, aí é indicado castração. Tá. Porque fica retido e isso pode virar um tumor, né, um certo. câncer futuramente. Visualmente né? você enxerga isso, né? Sim. Vai ter os testículos ali constituídos. Sim, Mas, então, se ali estiver a princípio normal, Sim. não teria nenhum efeito em si a castração. Sim, a princípio não precisaria castrar Porque ele. aquela história, André, muitas vezes do urinar, é outra história que as pessoas comentam bastante. Se castrar ele vai ficar mais tranquilo. Se não castra, ele urina em qualquer ponto da casa. O que você percebe isso? Tem um fundo de verdade ou não? Como é que você enxerga isso? Eu acho sim que pode educar o animal, né? Pode levar o animal na rua, claro, ele vai demarcar por instinto tudo, por instinto, né? Porque tem outros que já passaram. Isso. Mas em casa, em tese, não tem um efeito não, imediato. Não, em casa normalmente eles se abaixam e fazem no tapete higiênico, né? E aquela questão do ato em si. O animal também tem as necessidades nesse sentido. Ele tem animais que, vamos citar assim, um processo de masturbação. Sim. Onde o animal ele faz essa prática sozinho. Castrado ou não castrado, muda alguma coisa nesse aspecto? Muda, mas tem animais castrados que também acabam se masturbando. Eu tinha um assim, inclusive. Então, também para mim isso é muito claro nesse sentido. Não mudou naquele caso. Não percebi mudança. Como teve outro que talvez, para mim, ele chegou mais cedo e esse não vi mais ele fazer isso. Esses dois animais já nem estão mais comigo, já faleceram, são antigos. Mas eu percebi 2 machos, um fazia e o outro não. Talvez quanto mais jovens a castração possa influenciar nisso, quanto mais jovens eles forem castrados ou não? É muito uma questão hormonal mesmo. Mais jovens, sim, só que aí também eles vão ter outros problemas, né? Quando castrado muito precocemente, né? Não tem aquele desenvolvimento, né? Os hormônios não chegaram a atuar assim em todo o organismo, né? Isso é muito polêmico. O indicado é a partir de que idade o macho a ser castrado? A partir de quantos meses? Mínimo 6 meses. Mínimo 6. A fêmea 4, né? Não, a partir do primeiro cio, né? Depois do primeiro cio. Ele vai dar mais ou até menos o segundo, também, né? 7, 8 meses 7, normalmente. 8 meses. Isso. Deixa passar o primeiro cio e aí castra. Por que não antes, André? O que pode influenciar alguma coisa? Sim, na fêmea principalmente, já se observou, eu até já peguei um caso de uma fêmea com vulva infantil, foi castrada precocemente.
Aí começou a dar um processo alérgico, ela ficava lambendo, teve que fazer um procedimento cirúrgico, uma plástica ali, vamos dizer assim. Sim, sim. Até outros tipos de tumores, principalmente em cães de grande porte, Rottweiler, fêmeas que tiveram osteosarcoma, que é um tumor, um câncer extremamente agressivo. Eu não vi um cachorro até hoje se salvar. Linfoma. Então, até outros tipos de câncer muito pior do que o câncer de mama, em animais castrados precocemente. Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos e Europa. Interessante isso, hein? Agora, claro, se é para controle populacional, animais de rua Sim, que não tem responsável, é outro viés, né? aí indica-se a castrar. E nós defendemos. gato, eu particularmente defendo. Tanto o gato quanto o cachorro. Para mim tem que ser uma prática recorrente, não sazonal. Não adianta cada 3, 4 meses, tem que começar a aplicar, porque senão às vezes tu seca gelo. O que está na rua multiplica muito rápido. Sim. E ali eu acho que é o controle, mas aqui bem o foco da saúde mesmo, aquelas pessoas que estão com seu animalzinho ali enquanto tutores, e realmente qual é o benefício nesse sentido. Então, em tese, principalmente para o macho não teria muita diferença. Para a fêmea, evidentemente, a possibilidade de procriação, né? E aquela questão do tumor de mama, a fêmea não castrada, meio que a chance de acontecer é muito maior do que a fêmea castrada, tem isso ou não? Isso é meio que lenda. A fêmea castrada antes do primeiro cio reduz ela vai ter 5% de chance de ter tumor de mama. Tá. Até o terceiro cio tem benefício, depois não. Depois já não muda mais nada. Aí se for para ter, ela vai ter, não castrando depois não vai reduzir. Tá, né? Mas se ela for castrada no período regular correto, realmente reduz bastante a chance de ela ter tumor de mama? Sim. Isso é verídico, do que uma que não for castrada. O macho não tem isso. Não teria problema quanto a algum tumor que possa vir por não ser castrado. O macho pode ter problemas na próstata, né? Por não ser castrado. Isso, Aí pode se castrar mais tarde, né? Mas a princípio, nem que se castre ali com 1 ano e meio, 2 anos ou mais para frente. Tem pessoas também, tem tutores que não querem castrar. Sim. Tem também aí a opção da vasectomia. Mas para a saúde dele, o castrar é melhor, então? Sim, Para a saúde dele. Se pensar a nível de próstata, né, de hiperplasia prostática ou de tumor na próstata, o ideal seria castrar. E até que idade seria o recomendado? Ali por 6 meses, 1 ano, um pouco mais até para frente pode ser também. Mas passado 2 anos já não faz muito efeito? Não, pode castrar também, pode. Que normalmente eles têm problema na próstata quando tem mais idade. Mais idade, 9, 10 anos, né? Por aí, né? O que não pode é o animal ter um testículo retido na cavidade abdominal e deixar assim. Entendi. Eu já peguei um caso de um cachorro que teve câncer, né, um tumor, e eu tive que fazer eutanásia, e depois foi por causa disso, que o testículo ficou retido. Tranquilo. E provocou um câncer. André, mais uma vez uma aula. Sempre muito bom conversar contigo. Nosso tempo já está estourando aqui, mas agradecer muito a tua presença. Queres deixar algum contato, as pessoas que porventura queiram te contactar, enfim, fica à vontade aí. Pode entrar em contato comigo através das redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, ou através do meu celular. Como é que faz lá? Vamos lá. VetGangster, o meu no Instagram, e no Facebook, André Carlos Gangster. Maravilha. Obrigado mais uma vez. O André é sempre um show, viu, Jorge? Agradecer, dicas valiosas, maravilosas. O dia a dia das pessoas é muito esses questionamentos. E acho que deu pra gente dar uma auxiliada no pessoal aí. Um grande abraço a você, André, aí, ao nosso público ouvinte mais uma vez. Um abraço muito especial. Obrigado, Mazinho, doutor André, pela participação.